pastor fundador da Igreja da Ressurreição e lidera várias organizações, incluindo a Coalização de Líderes Apostólicos nos Estados Unidos e a Coalizão da Aliança de Cristo. O Dr. Matera é autor de 13 livros best-seller, incluindo o seu mais recente, O Movimento Apostólico Global e o Progresso do Evangelho. Ele é conhecido por aplicar as Escrituras à cultura contemporânea para encomendar seus livros ou juntar-se aos milhares de assinantes que têm recebido desse grande material. Eu fui abençoado demais. Em 2008 mais ou menos, ele esteve lá em Brasília com um livro incrível, das bênçãos geracionais. Esse livro mudou a minha vida. Esse livro transformou a minha vida. Bênçãos geracionais. É um livro assim que eu aconselho que nós teremos logo aqui na nossa livraria, nós teremos esse livro aqui. Eu aconselho que você leia também. Mas hoje nós vamos receber desse grande homem de Deus. Eu queria que nós recebêssemos. Ele é pastor em Nova York, ele tem uma igreja no Brooklyn. E hoje ele está aqui com a Paula, sua tradutora. E eu queria que você recebesse o bispo Matera com a melhor salva de palmas para você. Bem-vindo a São Paulo, bem-vindo a essa igreja. Essa é a sua família aqui no Brasil. Paula, muito obrigado por ter vindo. Está aqui o esposo da Paula também. Não, não é meu esposo, é meu amigo, meu irmão. É o irmão. É o esposo da minha amiga. É o esposo da amiga dela, gente. Glória a Deus. Levanta sua mão para cá, vamos orar, agradecer a Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa manhã apostólica. Estamos aqui para receber ferramentas poderosas da parte do céu. Senhor, fala conosco, muda a nossa vida por meio da tua palavra, por meio daquilo que esse homem carrega. Nós honramos a sua unção, nós honramos a sua vida, nós honramos o seu ministério. Em nome de Jesus, a igreja diz: amém. Aplauda Jesus mais uma vez. Vocês podem se sentar agora. Good morning, it's so good to be here. Bom dia, é tão bom estar aqui. I truly love your worship and your pastors. Eu realmente amei o momento ali de louvor e amo seus pastores. And I appreciate the great things God is doing through this house. E eu realmente aprecio todas as coisas maravilhosas que Deus tem feito nesta casa. I love what God is doing in Brazil. Eu amo o que o Senhor tem feito no Brasil. And I always look forward to being here whenever I can. E sempre que eu posso, eu gosto de vir estar aqui. And I'm always hopeful to be with Bishop JB and all of the family of the Spheres Network. E eu amo, toda vez que eu posso, eu amo o JB Carvalho e também toda a sua rede de igrejas. So this is my first time here, and I'm looking to get to know all of you as my family as well. É a minha primeira vez aqui nesta igreja especificamente e quero recebê-los também como minha família. Thank you for receiving. Obrigado por me receberem aqui. Also, there is a website that has articles that come out every week. E eu tenho um site que ele publica artigos semanalmente. And you can subscribe to a free article. Você pode ali assinar para receber uma newsletter, artigos. Many of the articles are also in Portuguese. E muitos deles estão já em português. And that's my name, josephmatera.org. E o site é bastante simples, é josephmatera.org. É o nome dele. All right, let's pray. Lord, we pray you give us your wisdom and understanding. Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento. That we would understand what the Spirit is saying to the church. Para que possamos entender e compreender aquilo que o Espírito está dizendo a essa igreja.
We give you the praise and the glory and the honor. Nós te damos toda a glória, toda a honra, todo o louvor. In Jesus' name, Em amen. nome de Jesus, amém. So today I want to talk about 8 ways the kingdom is connected to the Garden of Eden. Eu quero falar de 8 formas em que Deus se conecta com a palavra do Jardim do Éden. As you remember in Genesis chapter 1 and 2, Em Gênesis capítulo 1 e 2, God put the first humans in a Garden of Eden. Deus colocou ali os primeiros humanos no Jardim do Éden. And because of sin, they lost their access to this paradise. E porque eles pecaram, eles perderam acesso a esse paraíso. What made this paradise special was it aligned heaven and earth together. E o que fazia esse lugar algo tão especial é que havia ali um alinhamento de céu e terra. It was a place where humans, angels, and God walked together. Era um lugar onde Deus, os humanos e também os anjos andavam ali juntos. And when Adam sinned, the alignment between heaven and earth was broken. E quando Adão pecou, esse alinhamento entre céu e terra ele foi rompido. And this is why Jesus had to come. E é por isso que Jesus precisou vir. He came as a human to redeem us back, Ele veio como um humano para nos redimir de volta but he also came to redeem the world back. e também para redimir todo o mundo. He came to realign heaven and earth E together, realinhar os céus e a terra juntos novamente. which is what was lost when Adam sinned. Que foi justamente aquilo que ficou perdido quando Adão pecou. And so when Adam sinned, it wasn't just that he needed forgiveness, Então, quando Adão pecou, não significava apenas que ele precisava ser perdoado. but it negatively affected the animal kingdom, Na verdade, o pecado dele afetou negativamente todo o reino animal, it affected the land, afetou também a terra, and it disconnected heaven and earth. e isso desconectou o céu e a terra. And so Jesus was called the last Adam Então, por isso, Jesus foi chamado de o último Adão. in 1 Corinthians 15. Em 1 Coríntios 15. And so I often wondered, why did Paul call Jesus the last Adam? E muitas vezes eu já me perguntei por que o apóstolo Paulo falava, Jesus é o último Adão. Por que Paulo chamava assim? And then I realized that he came to undo what the first Adam failed to do, Então, messed up with. eu entendi então que Jesus veio para redimir e refazer, recuperar tudo aquilo que o primeiro Adão havia perdido. And so you cannot understand the mission of Jesus if you don't understand the first Adam. Se você não pode entender completamente Jesus se você não entender também quem foi o primeiro Adão. He was called, the first Adam was called to rule the world under God. Porque o primeiro Adão ele foi chamado para governar a terra, sob o domínio de Deus, mas governar a terra, To represent God's kingdom on earth. para representar o reino de Deus na terra. And this is why God told him to have dominion over creation. E é por isso que Deus deu essa direção de ter domínio sobre toda a criação. Foi otorgado isso a Adão. And when Jesus came, he announced the kingdom of God is at hand. E quando Jesus veio, por isso ele falou, e o reino está próximo, o reino de Deus está perto. It says in the Gospel of Mark Isso está escrito no Evangelho de Marcos, that he proclaimed the gospel of God. que ele proclamou o Evangelho de Deus. Jesus said the time is fulfilled. Jesus disse, o tempo está consumado, The kingdom of God is at hand. e o reino de Deus está próximo. Repent and believe the gospel. Arrependam-se e creiam nessas boas novas. And so, in order for us to understand the kingdom of God is at hand, Então, para que nós possamos entender que o reino de Deus está à mão, está perto, próximo, we have to understand his calling as the last Adam. nós temos que entender esse chamado de Jesus como o último Adão. What Jesus was saying is, O que Jesus queria dizer é o seguinte: the gospel is good news o Evangelho são boas novas, because God was restoring heaven and earth. porque Deus restaurou céu e terra. He was realigning and reconnecting heaven and earth Ele together. realinhou e reconectou céus e terra de novo juntos. He was bringing the kingdom of God back on earth
Ele trouxe o reino de Deus de volta à terra. The way it was supposed to be when God created Adam. Da forma que originalmente já devia ter acontecido quando Deus criou Adão. As I said, Adam was supposed to represent God's rule on earth. Como eu disse antes, Adão ele era o representante de Deus na terra. Ele deveria governar em nome de Deus. So when Jesus told us that he was bringing the gospel of the kingdom, Então, quando Jesus nos diz que ele trouxe o evangelho do reino, what Jesus was referring to is God's rule or government being restored back on earth. Jesus estava se referindo a esse restabelecimento do governo, de uma nova jurisdição, desse governo de Deus de novo à terra. The kingdom of God is the rule of God that comes from the throne of God. O governo de Deus, ele vem com todas as leis, toda essa jurisdição de Deus, que vem direto do trono de Deus. The church is not the kingdom. A igreja não é o reino. The church is the main agent of the kingdom. A igreja é o principal agente do reino. We're called to represent God's Porque kingdom. nós somos chamados a representarmos esse reino de Deus. In the first instance, God called a married couple to bring his kingdom. Desde o princípio, Deus escolheu um casal casado, para representar o seu reino. After Christ ascended into heaven, E depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus, now he commissioned his bride to represent the da kingdom on mesma earth. maneira, ele comissionou agora a sua esposa, a sua noiva, para representá-lo na terra. At first case it was Adam. Então, assim como foi feito primeiro com Adão, Now the church is the corporate son who also is the bride of Christ. da mesma forma, agora acontece com Jesus, que esse filho corporativo, que em conjunto, junto com a sua esposa, sua noiva, atua na terra. As Eve was the bride of Adam, the church is the bride of Christ. Assim como Eva era a esposa de Adão, a igreja é a esposa de Cristo. And we are called to be the new Adam bringing God's kingdom. E juntos nós somos esse novo Adão que traz a igreja. Let me rephrase that. Can you repeat that? We're called to be like a new Adam. Okay, so I pray. Yeah. Eu tinha entendido correto. Então nós somos chamados a juntos sermos esse novo Adão como igreja. As the visible manifestation of the invisible Christ. A manifestação visível do Cristo invisível. So we see that after Adam sinned, Então nós vemos que depois que Adão pecou, there were many passages in Scripture that talked about a restoration to Eden. há muitas passagens na Bíblia que falam sobre essa restauração das coisas tal como era ali no Éden. For example, in the book of Ezekiel chapter 36, Por exemplo, no livro de Ezequiel, no capítulo 36, God said that the land that was desolate will now be cultivated again. a terra que antes estava desolada agora volta a ser cultivada novamente. The land that was desolate will become like the Garden of Eden. E aquela terra antes desolada agora se tornará como um jardim do Éden. And the ruined cities will now be inhabited. E as cidades antes arruinadas agora estarão habitadas. We also see passages like this in the book of Isaiah, Também vemos passagens assim no livro de Isaías and also in the book of Romans chapter 8, e também no livro de Romanos, a carta aos Romanos, capítulo 8. when it talks about how all of creation is longing for a manifestation of the sons of Quando God. fala que toda a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. And so these themes of Scripture are talking about bringing us back into paradise. Então todos esses temas que nós vemos se repetindo nas Escrituras falam desse retorno ao paraíso, essa restauração ao paraíso. And in many ways, Jesus himself is paradise. E eu vou dizer aqui que Jesus, ele próprio, é o paraíso. Paradise comes in us so that we can bring it to the world. O paraíso veio a nós para que nós pudéssemos levar o paraíso ao mundo. I'm not waiting to get to heaven. Heaven's already in me. Eu não preciso esperar para ir ao céu, o céu já habita em mim.
not living for heaven, I'm living to bring heaven on earth. Eu não vivo para o céu, eu vivo para trazer o céu na terra. And so, the Bible is about how to bring His kingdom on earth again. Então a Bíblia é livro sobre isso, como trazer o reino dele de volta à terra. And so, in order to understand the Bible, you need to understand the imagery of the Garden of Eden and the kingdom. Então, para você entender melhor o que a Bíblia fala, nós precisamos entender as figuras, as alegorias que a Bíblia usa para explicar essas And coisas. so we have 8 ways to manifest God's kingdom on earth. Então, há 8 formas que nós temos de manifestar o reino de Deus na terra. There are many more I could talk about, Há muitas outras que eu também poderia falar sobre elas, but I'm going to make it simple. mas eu vou simplificar aqui. First way we bring God's kingdom and His garden on earth Nós primeiro trazemos o reino de Deus e o seu jardim de volta à terra. is through work. A primeira forma de fazermos isso é através do trabalho. Regular work. Através do trabalho. Why is that? E por que isso? Because the very first thing God told Adam to do was work. Porque uma das primeiras coisas que Deus disse a Adão era justamente sobre trabalhar, trabalho. He wasn't working to support his family Ele não precisava trabalhar para prover para sua família, because he was tilling the garden before he was married. porque He was working the garden before ele já he was estava, na married. verdade, trabalhando antes de estar casado. Ele já trabalhava. Even before God gave him Eve, he was working. Mesmo antes de Deus entregar a ele Eva para a esposa, ele já estava trabalhando. Why would he work? Então, por que ele trabalhava? Because God made him in His own image Porque Deus o fez a sua imagem and His own likeness. e a sua semelhança. God worked for 6 days Deus trabalhou por 6 dias, before He rested on the antes que 7th ele day. descansasse no 7º dia. So work is a form of worship. Então, trabalhar é uma forma de adoração. Whatever God has given you to do is an act of worship unto the Lord. O que é, qualquer coisa que Deus te dê a fazer, isso é um ato de adoração a Deus. If you know how to fix electricity, that's a gift of God. Se você souber como consertar questão elétrica, trabalhar com elétrica, isso é um dom de Deus. If you understand plumbing, that's a gift Se of você God. entende de encanamento, isso vem da parte de Deus. If you're a teacher, that's a gift of Se God. você trabalha como professor, isso é um dom de Deus. Whatever ability you have is a gift to give back to God. Qualquer habilidade que você tenha é algo que você vai usar para glorificar, adorar a Deus, devolver a Ele em adoração. Which is why one of the Hebrew words for work is used for the word worship. Por isso que uma das palavras em hebraico utilizadas para adoração, para trabalho, é usada também para significado de adoração. The Hebrew word avodah A palavra hebraica avodah was used to worship God in the wilderness, foi usada para adorar a Deus no deserto, but it was also used to describe the Jews' work in Egypt. e é a mesma palavra usada para descrever o trabalho dos judeus no Egito. A mesma palavra. So in the Hebraic mindset, Então, na mentalidade, na forma de pensar hebraica, they looked at life holistically. eles olhavam a vida num todo, holisticamente. They didn't teach that you were only worshiping God on the Sabbath. Não havia isso de imaginar que só se adorava a Deus no sábado, por exemplo. That's a reversal of Genesis 1. Isso é o inverso do que está escrito lá em Gênesis 1. God rested on the Sabbath. Deus descansou no sábado. He didn't work. Ele não trabalhou. What they taught is our daily work is our worship. Mas eles pensavam assim: nosso trabalho diário, o que fazemos todos os dias, essa é a nossa adoração a Deus. Everything we do, whether it's in Tudo que church fazemos, or in our job, is an act of seja na worship. igreja, seja no trabalho, isso é um ato de adoração a Deus. And so in the Hebraic mindset, everything that we do should be an act of Então, worship. nessa mentalidade hebraica, tudo que nós fizermos, tudo que fizermos é um ato de adoração a Deus. This is why Paul the Apostle said, if a man doesn't work,
neither should he eat. E é por isso que o apóstolo Paulo diz que se um homem não trabalha, também não deve comer. This is why we are called as Christians Por isso que nós somos chamados como cristãos to work and plant the garden of the Lord para trabalhar e cultivar, plantar o jardim do Senhor, as a way of demonstrating God's kingdom in the world. como uma forma de demonstrar o reino de Deus no mundo. The way you work is a witness of the kingdom of God. A forma como você trabalha, ela testemunha do reino de Deus. If you're lazy and you don't show up for work on time, Se você chega atrasado no trabalho, se você é preguiçoso, please do not preach the gospel, não pregue o evangelho, because you're disgracing the kingdom of God. porque você com isso desgraçaria o reino de Deus. It's not just your words, it's how you live your life that brings the kingdom. O trazer o reino não se trata das palavras, do que você possa dizer, mas se trata do que você faz também. And so you have to ask yourself the question, Então você tem que se preocupar. are you planting a garden at work or thorns and weeds? Você tem que se perguntar, fazer essa pergunta a si mesmo. Eu estou plantando um jardim do Éden no meu trabalho ou eu estou ali plantando abrolhos e espinhos? Meu Deus! The second way we bring the kingdom of God on earth E a segunda forma pela qual nós trazemos o reino de Deus na terra is through believing God for supernatural provision. é crer em Deus para toda provisão sobrenatural. When God put Adam in the garden, Quando Deus colocou Adão no jardim, everything Adam needed was already provided. tudo que Adão precisava já foi provido para ele ali. He didn't have to create anything. Ele não precisou criar nada. He just had to work the garden. Ele apenas precisava cultivar o jardim. So God put humans in a world so that He could provide for them. Deus fez o mesmo conosco. Ele colocou os humanos no mundo e Ele mesmo se encarrega de prover a nós. And so we need to understand that God's natural and supernatural provision Nós precisamos então entender que a provisão natural, assim também como a provisão sobrenatural de Deus, is a sign of the kingdom. essas coisas são um sinal do reino. That's why if we do not work, E é por isso que se nós não trabalharmos, we are not taking advantage of the provision God has already given nós us. não estamos tirando vantagem dessa provisão que Deus já preparou para nós. Which is why a person who refuses to work is a disgrace to the kingdom. Por isso que uma pessoa que se recusa a trabalhar é como uma desgraça para o reino de Deus. Unless they're disabled or too old or they're raising their kids. Exceto se forem, tiverem algum tipo de incapacidade, ou forem muito idosas, ou então preferirem cuidar dos filhos. In the U.S., many people get welfare and they don't work. Mas nos Estados Unidos, muitas pessoas elas usam a assistência social porque elas não querem trabalhar. An able-bodied man should never get welfare Um homem que é sadio e apto ao trabalho jamais deveria buscar assistência social. unless he's actively looking for work. Ele tem que buscar ativamente trabalho, e a não ser que ele não possa fazer isso, ele esteja impedido de fazer isso, aí sim ele usa assistência social. I started working when I was 9 years old, Eu comecei a trabalhar quando eu tinha apenas 9 anos de idade. and to me, work is a great privilege. E para mim o trabalho é um grande privilégio. Number 3, Número 3. we manifest the kingdom and the Garden of Eden through holy matrimony. Nós manifestamos o reino de Deus e também o jardim através de um casamento santo. God joined Adam and Eve together as one flesh in Genesis Deus chapter uniu 2. Adão e Eva como uma só carne lá no Éden. Before there was any civilization, there was marriage. Antes que houvesse qualquer civilização, já havia primeiro o casamento. Before there was human government, there was marriage. Antes que houvesse um governo humano, já havia o casamento. And so marriage is the foundation of all human civilization. Então, o casamento
fundamento de toda e qualquer civilização humana. And as God planned marriage, He planned two genders. E quando ele planejou, Deus planejou o casamento, ele planejou também, ele escolheu 2 gêneros. It says in Genesis 1, Que está escrito isso em Gênesis 1. God created man in His own image. Deus criou o homem à sua imagem. In the image of God, He created him. E na imagem de Deus ele o criou. Male and female, He created them. Ele os criou homem e mulher, macho e fêmea. So God made humanity with binary gender. Então Deus criou a humanidade com esse gênero binário. It takes a man and a woman to reflect God's image. E é necessário um homem e uma mulher para refletir a imagem de Deus. One man or one woman cannot fully reflect who God is. Apenas um homem ou apenas uma mulher não podem, de forma completa, refletir a imagem de Deus. The main reason why Satan is distorting marriage E é por isso que Satanás está distorcendo os casamentos. is because he doesn't want God's image transmitted to their children. Porque ele não quer que a imagem de Deus seja transmitida aos filhos. He wants to stop the next generation from seeing God's image. Ele quer impedir que a próxima geração possa ver a imagem de Deus. Because if he can stop God's image by destroying marriage, Porque se ele pode parar de se apresentar a imagem de Deus distorcendo o que é o casamento, he will have dominion over ele society. vai então ter mais domínio sobre a sociedade. Broken families are the main reason why Porque famílias desestruturadas, famílias quebradas, são a principal razão pela qual we see so many people in prison. nós vemos tantas pessoas nas prisões, We see the proliferation of pornography, nós vemos a proliferação da pornografia, adultery, adultério and many other things that are destroying marriage. e muitas outras coisas que destroem o casamento. And this brings the quality of life down in every city. E isso diminui a qualidade de vida em qualquer cidade. And so Satan has come up with alternative forms of marriage. Então Satanás apresenta formatos alternativos de casamento. He tells people, don't get married, just live together. Ele apenas diz, não, você não precisa se casar, não se casem, apenas vivam juntos. Or he invents same-sex marriage. Ou então ele inventa o casamento com pessoas do mesmo sexo. Two men cannot represent God's image to children. 2 homens não podem representar a imagem de Deus para crianças. Two women cannot transmit God's image. Assim como 2 mulheres também não podem fazer. So, when Christians faithfully live together in holy matrimony, Então, quando cristãos se unem de uma maneira santa, num casamento santo, in spite of their challenges, não importa qual seja o desafio que eles venham enfrentar, and when they raise their children in the Lord, criam seus filhos no Senhor, they are planting the garden of the Lord in their community. eles estão plantando o jardim de Deus, o jardim do Éden na sua comunidade. And they're manifesting God's kingdom on the Estão earth. manifestando o reino de Deus na terra. A fourth way A quarta forma we plant the garden of the Lord que nós podemos plantar o jardim do Senhor and manifest God's e kingdom manifestar o reino de Deus is when we define reality. é quando nós definimos as realidades. Define, categorize. Ok. Como nós categorizamos, definimos as realidades. God brought the animals of the world to Adam so he could name them. Deus trouxe os animais do mundo até Adão para que ele pudesse nomear os animais. As God's representative, E como representante de Deus, it was up to Adam to name and define reality. cabia a Adão definir e nomear as realidades. Why is this important? E por que isso é importante? Because whoever defines something can frame it and control it. Porque qualquer que defina algo é aquele que vai dar a forma daquilo, aquele que vai categorizar aquilo, dizer para que serve. And so God has called the church Então Deus chamou a igreja to be on the cutting edge of culture, para estar ali à frente da cultura, to define
what is true and what is not true. Para definir aquilo que é verdadeiro e aquilo que não é. God has called the church to shape culture, not just respond to culture. A igreja foi chamada para remodelar, reformatar a cultura, não apenas responder a ela. We're not just supposed to be relevant, we're supposed to bring a revolution. Nós não estamos aqui para sermos relevantes apenas, nós estamos aqui para trazer uma revolução. Glória a Deus. And while the church is asleep, Mas enquanto a igreja dorme, the enemy is planting weeds and thorns in the earth. enquanto isso o inimigo está plantando abrolhos e espinhos em toda a terra. That's why in the past 40 years, E é por isso que nos últimos 40 anos, enemies of the gospel os inimigos do evangelho, have been redefining biblical symbols. os inimigos do evangelho estão redefinindo os símbolos bíblicos, a simbologia bíblica. Because whoever defines something controls it. Porque aquele que define algo é também aquele que controla isso. The enemies of the gospel are recreating the world Os inimigos do evangelho estão recriando o mundo in their own image. de acordo com a sua própria imagem. When God has called us to define reality in His image, Mas nós temos que nos lembrar que Deus nos chamou para definirmos as coisas de acordo com a imagem dele, a sua imagem. for example, God made two genders, Por exemplo, Deus fez 2 gêneros, male and female. macho e fêmea. Now we have non-binary. Agora nós temos o gênero não binário, Now we have pansexual. nós temos pansexuais, Now we have gender fluid. pessoas com gênero fluido. Facebook has over 50 definitions of gender. O Facebook tem mais de 50 definições de gênero para você clicar na categoria. Why? Por quê? Because if you could redefine gender, Porque se você pode redefinir o gênero, you destroy the image of God, você distorce a imagem de Deus, which is masculine and feminine. que é masculino e feminino. Has nothing to do with an individual wanting to define Não themselves. tem nada a ver com um indivíduo definindo a si mesmo. It is foolishness. Isso daí é tolice. It is putting psychology above biology. É colocar a psicologia acima da biologia. This has to do with who will define the world, Isso tem a ver com quem vai definir o mundo. either God or Satan. Quem será? Deus ou Satanás? In Genesis chapter 8, E em Gênesis capítulo 8, the rainbow was a symbol of God's covenant with the earth. o arco-íris era um símbolo da aliança de Deus. That symbol has been robbed E esse símbolo ele foi sequestrado, ele foi roubado. to now define terms for human sexuality. E agora está sendo utilizado para definir termos relativos à sexualidade. Why? Por quê? They're trying to break the covenant that God has with the earth. Porque eles querem quebrar aquela aliança que Deus fez com a terra. Even in the book of Revelation, Mesmo no livro de Apocalipse, chapter no 4, capítulo 4, and in Exodus chapter 33, e também em Êxodo capítulo 33, we see surrounding God's throne nós vemos que rodeando o trono de Deus is a rainbow. há um arco-íris. But the rainbow of God has 7 distinct colors. Mas o arco-íris de Deus tem 7 cores distintas. The rainbow of the world has 6 Mas colors, o arco-íris utilizado no mundo, ele tem 6 cores which distintas. represents man E o número 6 ele representa o homem. usurping authority against God. O homem usurpando a autoridade de Deus. Because 6 is the number of man, according to Revelation Porque de 13. acordo com Apocalipse 31, o número 6 é o número do homem. And 7 is a perfect number defining, reflecting God. E o número 7 é um número que reflete Deus, reflete algo que está perfeito. We see not only human sexuality, but marriage has been redefined. Não apenas a sexualidade, mas também os casamentos vêm sendo redefinidos. Now it's not only 2 men and 2 women, Agora não são mais apenas um homem, uma mulher, 2 homens e 2 mulheres, but now people are marrying their pets.
Agora as pessoas estão se casando até com seus animais domésticos. In the future, they're going to marry their robots. Daqui a pouco eles vão no futuro se casar com seus robôs, That's generated by AI. gerados por inteligência artificial. Watch in the future people walking down the aisle with an AI-generated robot. Então no futuro nós vamos ver as pessoas indo ao altar para se casar com seu robô de realidade virtual. It has gotten so bad in New York City E isso se tornou algo tão grave na cidade and de in Nova York other places e também em outros lugares. that some children are identifying as dogs and cats. Isso está tão grave que algumas crianças já começaram a se identificar como cachorro, como gato. They're called flurries. Flurry, like flurries. Ok, eles estão sendo chamados de Furries. furries, ok. Eles estão sendo chamados como peludinhos. And they walk on all fours on the Eles floor. andam de quatro pelo chão. They lick fellow students with their Eles tongue. lambem os coleguinhas de sala. And they eat their lunch out of a bowl on E the eles floor. comem o seu lanche ali da escola mesmo num pratinho no chão. This is what the devil is doing. E é isso que o diabo está fazendo. When you break the boundaries God has given us, Quando você quebra esses limites que Deus mesmo estabeleceu para a when gente. you break the covenant between God and the earth, Quando você quebra as alianças que Deus tem em céu e terra, the devil will fully dehumanize you o inimigo ele vai te desumanizar and completamente reverse the order of e creation reverter a ordem da criação. in the original garden. Ele vai perverter aquilo que estava no jardim do Éden. Man was right under God. Porque Deus estava ali com Deus, o homem estava ali com Deus. Under man was the angels, E abaixo do homem estavam os anjos. and under the angels were the animals. E abaixo dos anjos estavam então os animais. When Adam sinned, Mas quando Adão pecou, he put the angels above humans. ele colocou os anjos acima dos homens. That's why the devil is called the God of this world. Por isso que o diabo é chamado de o Deus desse mundo. He tried to take the place of Adam, Porque ele tentou usurpar, tomar o lugar de Adão. and the animals became, many animals turned against humans. E depois da queda, muitos animais se voltaram contra os humanos, contra os homens. It was never meant to be that way. E nunca foi programado originalmente para ser dessa forma. Não era o desenho original. That's why when after Jesus was baptized, Então é por isso que depois que Jesus foi batizado, it tells us in Mark chapter 1, isso está em Marcos capítulo 1, he was in the wilderness, ele estava ali no deserto and the angels ministered to him, e os anjos ministraram a ele. and he lived with the wild beasts. E ele estava ali no meio de bestas feras, ou de animais ferozes. He reversed the order of creation Então ele de novo reverteu a ordem da criação back to the original para o Garden of seu Eden. estado original, tal como desenhado por Deus. And when he brings the kingdom, E quando ele traz então o reino, now we have authority over Satan. nós temos autoridade sobre And Satanás. now angels minister to us. E os anjos ministram a nós. And now we can have authority over our animal instincts. E nós então temos agora autoridade e domínio sobre os nossos instintos animais. And walk in the spirit instead of the flesh. E nós podemos então andar no espírito ao invés de andar na carne. And so God has called the church Então Deus chamou a igreja to function as cultural creators a funcionar como criadores de cultura, who lead society in art, para liderar a sociedade nas artes, in music, na música, in no entertainment, entretenimento, in science, na ciência, in na education, educação, in engineering, na engenharia, in understanding how the world works. e entender todas as coisas, como o mundo funciona. We need to realign not just people, but systems back to the kingdom. Nós precisamos realinhar não apenas as pessoas, mas também os sistemas de volta ao modo de Deus, a maneira que Deus programou. The fifth thing we need to do E a quinta coisa que nós precisamos fazer to reflect God's para kingdom, refletir a imagem do reino de Deus. we're called to cultivate the garden of the Lord. Nós vamos chamados a cultivar o jardim do Senhor. God told Adam to
subdue the world, Deus disse a Adão, exerça domínio sobre o mundo and have dominion over creation. e domine sobre toda a criação. Dominion means to cultivate or manage. E domínio significa cultivar, gerenciar, administrar. And so when Adam sinned, Então, quando Adão pecou, humans continued to cultivate the world, os homens continuaram a cultivar a terra. but they built cities that were against God. Mas eles construíram cidades que eram contra Deus. The first person to build a city was Cain. A primeira pessoa a construir uma cidade foi Caim. Then his descendants built Babylon. E os seus descendentes foram aqueles que construíram a Babilônia, a Torre de Babel. They built Nineveh. Também Nínive, construíram Nínive. They built Egypt. E construíram o Egito. All of these were empires that came against God's covenant. Todos esses nomes que eu falei foram de impérios que vinham contra Deus. Eles se posicionavam contra Deus. So they used the Genesis 1 mandate, again they twisted it to be against God's kingdom. Então eles pegaram aquele mandato dado por Deus em Gênesis 1 e distorceram isso para atacar a Deus, se colocar de contra a Deus. But now that Jesus has brought his kingdom again, Mas agora que Jesus trouxe de volta o reino, he's called the church to take the lead in managing cities. ele chamou a igreja para exercer esse domínio de gerenciar as cidades. The kingdom of God doesn't just save sinners, it changes systems. Porque o reino de Deus e o reino de Deus, ele não muda só as pessoas, ele muda também os sistemas. We should become the leaders in every realm of society. Nós temos que nos tornar os líderes em cada área da sociedade. Because the earth is the Lord's, not the devil's. Porque a terra pertence ao Senhor e não aos diabos. Devil is a rebel. O diabo é um rebelde. He doesn't have the right to rule the earth anymore. E um rebelde que não tem mais o poder de governar sobre a terra. Because Jesus defeated Satan. Porque ele foi derrotado por Jesus. Sixth way we bring the kingdom. A sexta forma pela qual trazemos o jardim do Éden Is through multiplication. é através da multiplicação. It tells us in Genesis 1 Então, nos diz lá em Gênesis 1 that the Spirit of God was hovering over the face of the deep. que o Espírito de Deus ele pairava sobre as águas no abismo. Pairava sobre as águas. That was a manifestation of God the Father, Son, and Holy Spirit on E the essa earth. era uma manifestação do Deus Pai, do Filho e do Espírito Santo sobre a terra. And God, the triune God began to reproduce out of their own heart. E esse Deus triuno ele começou a se multiplicar, a reproduzir algo a partir dele mesmo. They created living things with the ability to reproduce after their own kind. Criando coisas vivas que eram aptas a se reproduzir, a se multiplicar dentro de cada uma das suas espécies. So the botanic kingdom was able to reproduce seed after its own kind. Então, o reino botânico, que fala dos vegetais, ele foi apto a reproduzir através de sementes. The fish, the birds could reproduce after their own kind. Os peixes, as aves do céu são aptas a se reproduzir nas suas respectivas espécies. But last but not least, E por último, mas não menos importante, God's crown jewel of creation a coroa da criação de Deus was humanity. foi a humanidade. Humans were the only ones made in God's image and likeness. Porque os humanos foram os únicos feitos à imagem e semelhança de Deus. So God reproduced His likeness in us. Então Deus reproduziu a sua imagem em nós. The same way animals are called to reproduce after their own E kind. assim como os animais podem reproduzir nas suas respectivas espécies, We are called to reproduce Christ-like people on the earth. nós fomos chamados a reproduzir pessoas como Cristo na Terra. We're not called just to have children. Nós não somos chamados apenas a termos filhos. We're called to have
godly children. Nós somos chamados a termos filhos como Deus, Both- filhos de Deus, Both biological and spiritual. tanto biologicamente quanto espiritualmente. And when God told Adam Então, quando Deus diz a Adão, to multiply, multiplicai-vos, He then said to repopulate the earth, ele também disse or replenish the earth. e preencha a terra. Crescer e multiplicar. Multiplicar e crescer, é isso que ele queria dizer. One of the Hebrew root words of replenish E uma das raízes dessa palavra que significa crescer is the word consecrate or sanctify, tem a ver com a palavra consagrar ou santificar. which means that God's original intention Então isso significa que a intenção original de Deus would be that Adam and Eve would reproduce humans era que Adão e Eva pudessem reproduzir humanos that would go throughout the whole earth que fossem por toda a terra and consecrate the earth back to Him, e consagrar a terra inteira de volta para Deus, to bring the power and presence that was in the Garden of Eden para trazer o poder e a presença que estava ali no Jardim do Éden to every aspect of the world. para todos os aspectos do mundo. And so God has called us Então Deus nos chamou to make disciples para fazer discípulos and reproduce Christians e reproduzir cristãos who will fill the whole earth, que vão preencher toda a terra, encher toda a terra, so that eventually para que então, quem sabe, the whole world o mundo inteiro will have a strong kingdom witness tenha um testemunho forte de Deus. that I believe will provoke Jesus to Um come testemunho tão forte que fará com que Jesus volte pela to segunda fully vez. manifest His kingdom on the earth. Para manifestar de forma completa o reino dele sobre a terra. Number 7, Número 7. we manifest the garden and the kingdom through management. Nós manifestamos o reino e o kingdom, né? So, management. Ok, não. Ok. Nós manifestamos o reino através da gestão. Essa é a 7ª forma. And so God told Adam to steward the whole earth. Deus pediu para que Adão ele cuidasse de toda a terra como se fosse um mordomo. And so Jesus has now called the church to raise up people capable of managing their families, Então, Jesus quer que nós sejamos pessoas que estamos aptos a gerenciar, gerir bem nossas famílias, managing churches, também as igrejas, os businesses, negócios, governments, os governos and systems. e os sistemas. So one of the qualifications for spiritual leadership Então, uma das qualificações dessa liderança espiritual is we have to be able to manage our own household. é ser capaz de cuidarmos primeiro da nossa própria casa. This is because the church is a family of Isso é families. porque a igreja é uma família de famílias. If you can't manage your children, you cannot manage adults in a church. Se você não consegue gerir crianças, muito menos você conseguirá gerir adultos numa igreja, por exemplo. If you can't manage your personal finances, God can't trust you with managing a business or a church. Se você não consegue controlar as suas próprias finanças, como é que você quer que Deus te entregue negócios e negócios grandes ou empresas? And so God has called the church to be the greatest organizers and managers the world has seen. Deus chamou a igreja para estar ali nela, os maiores gerentes, os maiores gestores, os melhores gestores para toda a terra. Glória a Deus. God framed the world before He put humans on it. Deus ele formou o mundo primeiro, ele deu forma ao mundo primeiro antes de colocar o homem nela, God took na terra. chaos. Então ele pegou aquilo que era o caos. We see that in Genesis 1:2, the earth was without form and void. Nós vemos ali em Gênesis 1:2 que a terra antes era sem forma e vazia. And then God said, "Let there be light." E Deus disse, então haja luz. And
when there was light, He brought order to the universe. Então, quando a luz aconteceu, houve luz, ele trouxe também junto com ela ordem naquele caos, ordem. The light came before there was sun, moon, and stars. A luz veio antes que houvesse o sol, a lua e as estrelas. Which means that the light was a manifestation or an emanation of the glory of God. Isso significa que a luz era uma emanação da glória de Deus, uma manifestação da glória de Deus. So the glory of God went throughout the universe. Então a glória de Deus ela foi se espalhando pelo universo. Then order came. E então a ordem veio sobre todas essas coisas. If your house is a mess, you are not glorifying God. Se a tua casa está uma bagunça, você não está glorificando a Deus. One of the ways we reflect the glory of God is by proper management and organization in our life and systems. Uma das formas que nós podemos glorificar a Deus é através da organização e da boa gestão das nossas coisas, das nossas finanças. That's why God said in 1 Corinthians 14, E é por isso que está ali escrito em 1 Coríntios 14, our God is a God of order. Deus é um Deus de ordem. And so disorder is a sign that the glory of God hasn't hit a person. Se há uma bagunça, se há caos em algum lugar, é porque a glória de Deus não se manifestou ali naquela pessoa, naquela vida. Or that they are very immature Christians and they still have Ou to grow. então que são muito imaturos, ainda necessitam crescer, precisam crescer. And so God wants to order our life. Esse é no sentido de amadurecer. Então Deus precisa organizar primeiro a nossa vida. When you plant a garden, Quando você planta um jardim, you are cultivating soil você está cultivando o solo, with diverse kinds of flowers and plants. com diversos tipos de flores e plantas. That is the way we order a garden to beautify the land. Isso é a forma pela qual nós cultivamos um jardim para embelezar a terra. When we don't plant a garden, then weeds and thorns come up. Quando nós não plantamos corretamente o jardim, então há ali espinhos e abrolhos que começam a nascer. Which is a sign of disorder and lack of cultivation. Isso é um sinal de desordem, mas é também um sinal de falta de cultivo, falta de cuidado. Number one, Número 1. God wants you to cultivate the garden in your heart Primeiro você deve cultivar o jardim do seu coração. É isso que Deus quer. by regularly planting the seed of the Word of God, Plantando regularmente ali a semente da palavra de Deus. watering it through the river of life, the Holy Spirit, Colocando a água ali do rio do Espírito Santo. and allowing the church to help shape and cultivate your life in E discipleship. permitindo que a igreja possa cultivar a sua vida e te discipular. Because nobody can plant the garden of the world without a church. Porque ninguém pode plantar o jardim do reino sem a igreja. Number 8, the last point. Número 8, este é o último ponto. The way we manifest the garden and the kingdom of God on the earth A última forma pela qual nós podemos manifestar o reino de Deus através deste jardim na terra is by having a tree-centric world. é ter um mundo que é árvore-cêntrico. Ele vai explicar melhor. And so we see that the tree of life was in the middle of the Garden of Eden. Porque a árvore da vida estava ali, plantada no meio do jardim do Éden. We see that in Genesis chapter 2, verse 9. Isso está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. And there was also a tree of good and evil. E também havia ali no jardim a árvore do bem e do mal. But the tree of life was right in the center of the garden. Mas a árvore da vida ela estava ali no meio do jardim. When Jesus died on the cross, E quando Jesus morreu na cruz, the Bible said he hung on a tree. a Bíblia diz que ele estava pendurado em uma árvore. And so he transformed the tree that brought death to a tree of life. Ele transformou aquela árvore que trouxe morte para uma árvore que gerou vida. And through his cross, Porque através da cruz He no was- que ele foi pregado, he was able to bring health, healing, and reconciliation back to the world. ele trouxe cura e reconciliação de volta ao mundo. That's why it says in 1 Peter chapter Por isso 2, que está dizendo ali em 1 Pedro,
Jesus bore our sins in his body on the tree. Capítulo 2, versículo 2. Jesus carregou em si. Can I read it? Yes. Ele mesmo carregou os nossos pecados em seu corpo naquela árvore, naquele madeiro. So the cross was called a tree. Então a cruz era chamada também de árvore, madeira. Why? Por quê? Because that was symbolism for bringing the tree of life in the Garden of Eden back to the center of the world. Porque ao dizer isso, aquilo era uma simbologia de que estava sendo restabelecido de novo aquela árvore da vida no jardim. Jesus hung on a tree that became the tree of life. Ele foi pendurado no madeiro que se tornou então a árvore da vida. And now the whole world has been shaped by the cross. E agora todo o mundo ele foi reformatado, ele foi reconfigurado por causa dessa cruz. The cross changed all of Roman Greco-civilization. A cruz ela transformou, ela mudou toda a civilização greco-romana. It transformed marriage. Transformou o casamento. It eradicated slavery. Erradicou a escravidão. It brought service instead of subjugation. Trouxe o servir voluntário ao invés de servir de forma subjugada. Instead of honoring top-down brutality, it honored bottom-up love. Ao invés de trazer aquela honra que vem na verdade de brutalidade, aquela honra imposta, aquela opressão, ela traz daí aquela honra que é dada voluntariamente a Deus. De baixo para cima. Within 300 years, it totally changed the values of the Roman Empire. Within 300 years, Em 300 anos, cerca de 300 anos, it totally changed the Roman Empire. a cruz foi suficiente para transformar totalmente o Império Romano. And so the cross restored the tree of life back to be the center of the world. Então a cruz ela restaurou de volta aquela árvore da vida que estava no centro do reino, ser o centro do reino. Also, Jesus rose the first day of the week. E Jesus se levantou, ele ressuscitou no primeiro dia da semana. The first day is also called the 8th day. E o primeiro dia é também chamado de o 8º dia. Because the Sabbath is the 7th day. Porque o Shabat é o 7º dia. In the Bible, the number 8 stands for new E beginning. na Bíblia o número 8 significa novos começos. So when Jesus rose on the 8th day, Então quando Jesus ressuscitou ali no 8º dia da semana, he was saying, I'm renewing the whole ele world. estava dizendo, eu estou renovando todo o mundo. He didn't rise just to save you. Ele não ressuscitou apenas para salvar você. He rose to restore humanity back to the garden. Ele levantou, ele ressuscitou para restaurar de volta toda a humanidade, aquela que era desenhada para o jardim do He Éden. rose to reconcile all of creation back unto God the E Father. reconciliar toda a criação de volta com Deus Pai. And so, as I end this, Como eu concluo isso, God has called Christ followers Deus chamou cristãos, seguidores, to live a cross-shaped life a viver uma vida formatada pela cruz, so that we can be agents of healing para que nós possamos então nos tornar agentes de cura, that will bring the tree of life para trazermos a árvore da vida back into the midst of a broken world de volta ao meio desse mundo quebrado, so that we can change the world back into a beautiful para que garden. nós possamos então transformar o mundo de volta em um jardim lindo que deveria sempre ter sido. The kingdom is about restoring the Garden of Eden back to the earth. O reino se trata de restaurar o jardim do Éden de volta à terra. It won't come merely in the form of a garden. Não virá apenas no formato de um jardim. It will come in the form of the New Jerusalem, Virá como a Nova Jerusalém, which is a que city é uma cidade. coming down out of Uma heaven. cidade vinda do céu. And so as the church permeates the world Então, with the enquanto kingdom, a igreja permeia todo mundo com o reino,
the influence of the New Jerusalem will continue to come down out of heaven. A influência dessa nova Jerusalém vai continuar descendo do céu. As Jesus told us to pray. E Jesus nos disse para orar. For His kingdom seja to come. Sua vontade. His will to be done. On earth assim na terra, as it is in como no heaven. céu. We started off. We started off in a garden. Nós começamos em jardim. We're going to end in a holy city. E nós vamos terminar numa cidade santa. Which God says is His bride. E Deus diz que é a bride of Christ. A noiva de Cristo. Deus abençoe. Fique em pé no seu lugar nessa manhã. Glória a Deus. Nós vamos viver essa palavra. Amém? Existe